Vinde, Espírito Santo, e acendei neles o fogo do vosso amor, e enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Sede da sabedoria, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino. Nós vamos começar a nossa meditação, nossa reflexão sobre a Virgem Maria. E vamos ver o que tem a ver Virgem Maria com tudo isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostris. Amém. Gloria Patris et Filii et Spiritus Sancti, sicut erat in principio et nunca et sempre in saecula saeculorum. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês vão depois aprender o latim, que eu acho que é muito importante, aprender as orações em latim. Está tudo no site, hoje tem essas coisas todas para a gente aprender. Quem conhece o canto Tantum Ergum Sacramento, tão sublime sacramento? Alguém que já viu cantar na igreja? Tão sublime. Alguém já viu? Glória a Jesus na hóstia. Esses cantos antigos são todos de Santo Tomás, século IV, século XIV, né? Santo Tomás. Então, a riqueza da tradição é que move os nossos corações. Escreve aí um pensamento de Sherston. Abre aspas. A tradição possui uma força tão profunda que aqueles que não a conheceram têm saudade dela. Amém? Bem, gente, a Virgem Maria, Mãe de Deus, no mistério de Cristo e da Igreja. O Concílio Vaticano II, no documento, o decreto, a Constituição melhor, Lumen Gentium, já apresenta para nós a Virgem Maria como modelo de igreja e mostra o seu papel na igreja, o lugar da Santíssima Virgem no coração da nossa igreja. Deus, cheio de bondade e de sabedoria, querendo realizar a redenção do mundo, enviou seu Filho nascido de uma mulher, na plenitude dos tempos, para que fôssemos adotados como filhos. Ele cita Gálatas 4. A Virgem Maria. Por que o começo desta reflexão na nossa escola Santo Tomás de Aquino, falando de Nossa Senhora? Vocês vão entender no final. Porque Nossa Senhora é muito atacada pelos agentes da reforma de Lutero, e esse ataque a Nossa Senhora, bem como a reforma protestante, ela colaborou para que nós vivêssemos hoje um desmantelamento da nossa sociedade ocidental. O culto a Nossa Senhora fez com que ao longo dos séculos ficasse enraizado nas sociedades outrora cristãs um senso de humildade e de hierarquia, até que veio o movimento protestante com uma noção revolucionária e destruidora
desse igualitarismo. Até Lutero, nós tínhamos mais ou menos um cristianismo unificado, apesar da separação da igreja oriental da ocidental, mas os valores e a força da fé praticamente era um bloco monolítico. A fé, o amor a Deus, a Nossa Senhora, era firme. Com a reforma, nós temos uma desconstrução da visão da igreja. A igreja que ajudou a formatar toda a cultura ocidental começa agora a ver todo um ataque, toda uma destruição de si a partir desse movimento. Infelizmente, desde a queda, homens e mulheres ficaram aprisionados numa disputa pelo poder. Em lugar da norma da humildade e da caridade criada por Deus, Adão e Eva escolheram a soberba e a rebeldia contra o Criador e a revolta de um contra o outro. A soberba gera disputa de poder, porque só pode ser satisfeita com a ampliação deste através da realização da própria vontade. O poder corrompe. Adão e Eva pecaram porque deixaram a soberba e o orgulho colocar no coração deles o desejo de poder, de disputar com Deus. Impressionante isso. A soberba gera essa disputa de poder, porque só pode ser satisfeita com a ampliação deste através desse contentamento da sua própria vontade. E ao longo da história, nós fomos acumulando os fatos, as guerras, as lutas que têm como base essa busca desenfreada pelo poder como algo que satisfaz a vontade. E aqui faltou aquele não servir ao demônio da parte de Adão e Eva. O diabo veio e fez a proposta. O que eles deveriam fazer? Não, mas escutar a proposta do demônio, acolher essa proposta. Assim, antes da vinda de Cristo, o profeta clamou: Senhor, estabelece sobre as nações um legislador, para que os povos conheçam que são homens miseráveis. Os imperadores de Roma chegaram a se declarar deuses, porque não bastava mais o poder humano, eles queriam ter o poder também divino. Uma coisa estranha. Nosso Senhor estabeleceu uma nova criação quando veio ao mundo. Ele se tornou o novo Adão e Maria a nova Eva. Nossa Senhora e Nosso Senhor não foram maculados pela ânsia de poder, pois não tinham o pecado original. O pecado original é que gera os partidos, as lutas, as disputas, né? Essa ganância pelo poder. E a Virgem Maria é toda pura. Nosso Senhor Jesus Cristo é todo puro. Não tem a mácula do pecado original. Em vez de ser desobediente como Eva por orgulho, Maria se anulou por humildade. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Se você quer saber se a sua santidade está em ascendência, é preciso perguntar qual o nível da sua soberba. Você tem humildade? Se tem humildade, a ascendência da santidade vai adiante. Se não, o perigo é iminente da queda e do orgulho. Como isso é triste. Não se deixando vencer em humildade, Cristo aniquilou-se a si mesmo, assumiu a condição de escravo. Deus que vem ao nosso encontro e se faz
escravo, se nivela a nossa condição humana. Na nova criação, a disputa de poder se transforma na luta para alcançar a humildade. Essa foi a competição da qual participaram os santos e cujo prêmio eles ganharam. Se vocês lerem a vida dos santos, todos eles são profundamente marcados pela humildade. A vida moral dos santos, as suas opções são arraigadas nesse celeiro da humildade. Sem humildade não há o verdadeiro cristão. Maria e a autoridade viva de Cristo. Cristo tornou definitiva no mundo a luta pela humildade, precisamente por ter nascido de uma mulher humilde, a fim de estabelecer um exemplo tangível de humildade, associando-o a uma autoridade viva. Deus se deu a conhecer não apenas como uma ideia abstrata, ou uma realidade transcendental fora da nossa capacidade de sentir e conhecer. Algo que no cotidiano poderia ser destituído de toda autoridade verdadeira e viva pela disputa do poder e do orgulho. Em vez disso, Deus nos foi apresentado por meio de Maria, a fim de que nos humilhássemos perante uma autoridade viva. São João Harry Newman fala dessa realidade. O contexto era dos protestantes liberais de sua época. Lutero, quando faz a reforma, não há ali uma humildade, há uma soberba e uma busca pelo poder. O mundo aceita o fato de que Deus seja homem. Esse reconhecimento lhe custa pouco, pois Deus está em todo lugar e é tudo, como o mundo pode dizer. Porém, reluta em confessar que Deus é o Filho de Maria. Essa relutância ocorre quando o mundo é imediatamente confrontado com um fato grave, que viola e abala a própria descrença. A doutrina revelada assume sua verdadeira forma imediatamente e adquire uma realidade histórica. O Todo-Poderoso é introduzido em seu próprio mundo numa determinada época e de um modo definido. Sonhos são interrompidos e sombras desaparecem. A verdade divina já não é uma expressão poética, um exagero devocional, uma economia mística ou uma representação mítica. Não quiseste sacrifícios nem oblações, as sobras da lei, mas me formastes um corpo. Imagina, gente, a dificuldade de entender isso. Deus, o totalmente outro, o divino, o eterno, que vem morar no meio da humanidade, num corpo gerado por obra do Espírito Santo, no seio da Virgem Maria. Isso é algo extraordinário e muito facilmente questionado, abominado, desconstruído nas nossas universidades. Isso é uma besteira, isso é uma fantasia. Mas quem critica isso não estudou teologia, não entrou no mundo da filosofia cristã para compreender essa lógica. Aquilo que parece dar nó na nossa cabeça, do ponto de vista materialista, do ponto de vista da fé, esclarece tudo. E a gente percebe, mas eu preciso disso. Os hereges odeiam Maria, porque é através dela que Cristo confronta pessoalmente suas opiniões arrogantes. O que é um herege? Aquele que nega a fé, que rejeita a fé. Santo Antônio converteu uma enorme quantidade de hereges, que eram todos burros, não sabiam muita coisa, só vivia gritando contra Deus. E quando o santo declinava
a sua reflexão, eles se convertiam. A encarnação fez com que Cristo se tornasse presente nos clérigos e na hierarquia da igreja, responsável pela transmissão da sagrada tradição e a qual o herege jamais se submeterá. A reforma protestante nega o sacerdócio, nega a hierarquia da igreja. Se vocês lerem Lutero, e começa ali uma cisão, uma luta de classe, por assim dizer, uma afronta à igreja, ao estabelecido, que vai abrir todo um resgo para todos os movimentos libertários daí para frente, que vai suceder ao século XVI em diante, as grandes revoluções, e chegar até no marxismo, porque o princípio da autoridade foi desconstruído. Por isso os hereges do primeiro milênio procuravam atacar a encarnação em Maria, a fim de remover a autoridade viva e fundamental de Cristo em sua igreja. A disputa de poder conduzida pelos hereges foi sempre combatida e derrotada por meio da luta pela humildade, enraizada na devoção, à tradição e à autoridade viva da igreja, que se manifestou primeiro em Cristo e Maria. Tem um padre da igreja antiga que diz: Cristo é a cabeça da igreja e Nossa Senhora o pescoço da igreja. Nossa Senhora, ela tem uma participação no mistério da igreja muito intensa, muito bonita, né? Que nós católicos podemos usufruir dessa riqueza espiritual. Nossa Senhora não é uma deusa, ela não tem poder de nos salvar, mas a sua intercessão, o seu lugar de mulher, de pessoa humana, na revelação divina e no coração da igreja, são momentos extraordinários para a nossa meditação. Infelizmente a igreja assíria, as igrejas orientais e as ortodoxas se separaram uma a uma da igreja católica em 1889, a partir daquela data, por causa de muitos fatores, particularmente a disputa do poder. No entanto, como ainda preserva a reverência por Maria, permaneceu intacta a estrutura fundamental da autoridade viva da figura do bispo. A figura do bispo é fundamental na igreja. As igrejas ortodoxas, separadas da igreja católica, hoje fazendo um caminho de compreensão. Agora nós vamos ter a semana de Pentecostes, que é uma semana para a gente rezar para que um dia o rebanho seja só um. Eles mantiveram essa estrutura em razão da conservação da autoridade do bispo. A postura de humildade perante uma autoridade humana, na pessoa de Maria, ajudou a preservar essa mesma postura em relação ao bispo. Isso também salvaguardou a glória da feminilidade para as mulheres pertencentes às referidas igrejas, pois ainda lhes era possível ascender ao trono verdadeiramente régio, bem como tornar-se virgens consagradas. A própria imagem de Maria, ela dá uma consistência à compreensão espiritual e teológica, antropológica da mulher na igreja, do ser humano. Por isso que a Virgem Maria, ela é um contraponto a essa mentalidade tão estranha hoje em relação às mulheres, em que as mulheres vão perdendo a sua identidade. Mas isso é próprio da Revolução Cultural Marxista, que vocês vão pegar essa palavra, jogar no Google e escutar o padre Paulo Ricardo, Olavo de Carvalho falar, e outros professores muito interessantes, que descrevem o que é esta Revolução Cultural Marxista, que tenta desconstruir a figura da mulher, a figura do homem, para poder empobrecer a humanidade, para desgovernar a humanidade de todos os sentidos e sinais. Quando os espíritos maus vieram novamente dos reinos das trevas e tramaram a completa ruína da fé cristã no século XVI,
não conseguiram encontrar meio mais certeiro para atingir seu odioso propósito do que o insulto e a blasfêmia contra as prerrogativas de Maria, contra a Virgem, pois sabia muito bem que se conseguisse fazer o mundo desonrar a mãe, se seguiria a desonra do filho. Então é preciso desonrar Nossa Senhora para de tabela você desonrar também Nosso Senhor. Tanto a igreja como Satanás sabia que o filho de Maria não podia ser separados, o filho e a mãe não podiam ser separados, e a experiência de 3 séculos confirmou seu testemunho, pois os católicos que honraram a mãe ainda cultuam o filho, ao passo que os nossos irmãos separados, que deixaram de confessar o filho, começaram zombando da mãe. Aqueles que esqueceram Jesus, que anularam a pessoa de Cristo em suas vidas. Aqui o cardeal Newman entende corretamente a relação entre a depreciação de Maria e os movimentos progressistas modernos de sua época, que também incluía o feminismo e o marxismo, como veremos. Ao eliminar da vida cristã o culto a Maria, os irmãos separados conseguiram reintroduzir a disputa de poder no coração de cada família e de cada alma cristã. Ao eliminar Maria como canal da encarnação, puderam remover a autoridade viva da Igreja de Cristo. Você sabe dizer quantas igrejas cristãs fora da Igreja Católica existem em Formosa? Só Deus sabe. Se a gente começar a contar, quando chegar lá no fundo já tem 2 novas atrás, você nunca vai dar conta. Porque dissolveu. É uma disputa. Eu não concordo com esse líder da minha igreja, eu vou fundar a minha igreja. E se você tem condição de ter um lote e criar uma associação, você pode fundar uma igreja. Você passa uma escritura e você tem uma igreja. A Igreja Católica não é fundada em cartório. Ela nasce do querer de Cristo. Por isso que a Igreja Católica, ela é de direito divino, é bíblico. A Bíblia é o direito da nossa fé. A igreja está aqui. A instituição da Santa Igreja está na Bíblia Sagrada. A degradação das mulheres por estas seitas, por esta mentalidade da reforma, o protestantismo foi, por meio de suas doutrinas fundamentais, uma tentativa de santificar a disputa de poder. Tanto que logo começou a reforma protestante, se foi dividindo. Os líderes foram dividindo, criando novas vertentes. Isso não parou até hoje. Até hoje não para. É uma coisa que não vem do espírito, mas da disputa do poder. Na vida cristã, tudo foi submetido a essa disputa. Assim, o culto à Virgem foi considerado uma disputa com Deus. O poder do sacerdote, uma competição com o sacerdócio do povo. E a autoridade da igreja, uma disputa com os fiéis. Então, uma luta. A igreja tem poder. O sacerdote tem poder, o bispo tem poder. Então, a Virgem Maria ajuda a dar guarida a esse poder. Então ele precisa destruir tudo isso. Por isso que hoje é comum você escutar: religião não salva ninguém. Você escuta muito isso. Isso é falso. Porque Nosso Senhor deixou a sua igreja, seus sacramentos, que são remédios para a nossa salvação. Basta eu ter fé que eu já estou salvo. Não é bem assim. É bem mais profundo. Não é assim. Isso é um relativismo. É algo profundo. Por isso que a gente passa a vida toda e não conhece tudo. Estudar Santo Tomás de Aquino, estudar Santo Agostinho, ler as obras desses homens, vai dar para nós uma visão
uma ciência espiritual do que é o chão onde nós pisamos, a nossa santa e amada Igreja Católica, que é maior do que eu, que é maior do que o Papa, que é maior do que todos nós, porque a Igreja é o mistério que se confunde com o ressuscitado. Nós somos os filhos da Igreja, agregados a ela pelo batismo, alimentados nela pela Eucaristia, santificados nela pela oração, pela nossa humildade, pelo nosso sacrifício, pela nossa luta contra nós mesmos. E a Igreja tem uma tradição de 2000 anos. Eu não posso, agora a gente abandona tudo que passou da Igreja, vamos começar uma igreja nova. Isso é positivismo. Augusto Conte inventou essa porcaria do positivismo aí no século XVII, XVIII, que é uma lástima isso. Tudo que passou não presta, o que é bom de agora para frente é ciência e tudo. Isso não resolveu nada. Se vocês assistirem no Brasil Paralelo, a última cruzada, é o início da história do Brasil, lá em Portugal. Se você for acompanhando aquelas meditações, são vários documentários, você vai entender o que é o positivismo, o que o positivismo fez no Brasil. Inclusive a República, ela é positivista. Ela derrubou a monarquia como um golpe muito rasteiro e sem objetivo. Tanto que os próprios golpistas da República, chegou um momento que eles ficaram inseguros e chegaram a pensar em voltar novamente o reinado, porque era tudo muito confuso. O nosso império não era tão ruim assim como se falam. Nós vamos celebrar agora, hoje é quanto do mês? 11. Dia 13 vamos celebrar o dia da princesa Isabel, uma grande mulher católica, que não conseguia gerar filhos. E ela pediu a Nossa Senhora a intercessão, fez a coroa e o manto de Nossa Senhora Aparecida, pegou o cavalo lá no Rio de Janeiro e veio até Aparecida do Norte. E já estava havendo aquele movimento dos escravocratas, aqueles que vendiam escravos, fazendeiros, um movimento para derrubar o império, porque o império era contra a escravidão. E Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, libertando os escravos. E ela veio a Aparecida, ela trouxe a coroa, ela trouxe o manto e coroou Nossa Senhora. E coroou Nossa Senhora dizendo: a senhora se eu não conseguir reinar, porque já sabia que poderia acabar o reino, que a senhora seja a rainha e padroeira do Brasil, que a senhora reine no meu lugar. A Princesa Isabel falou isso, e a gente usa essas palavras, né? Então, minha gente, essa resposta protestante a essa suposta injustiça da questão da hierarquia da igreja, essa coisa toda, foi uma revolução constante, cujo objetivo era tirar poder do chamado opressor injusto, como o Papa, os bispos, essa coisa toda. Em lugar do esforço para alcançar a humildade no seio da igreja, da hierarquia e do próprio Estado, acharam melhor optar pela rebelião, o orgulho, tendo nisso como se fosse uma virtude. Por isso que nós, ao invés de criarmos a rebelião, nós devemos ir pela via da oração, do diálogo. A gente não arruma as coisas nesse mundo, na igreja, com rebelião, mas com a oração, com a humildade, com a mansidão. Porém, a depreciação da Mãe de Deus provocou diretamente a depreciação das mulheres. Olha que coisa impressionante. Assim como a exaltação de Maria deu origem à glória feminina em seu trono verdadeiramente régio, a remoção de Maria provocou a supressão do dever de honrar as mulheres. Nossa Senhora é a mãe das mães, a gente fala isso, né? Então a mulher cristã, ela olha para Nossa Senhora e quer acolher na sua vida essas virtudes de Maria, o
o silêncio, a oração, o amor, a dedicação à família, o zelo, a escuta. O prestígio da mulher sofreu um revés incalculável com a abolição da veneração à Mãe de Deus e do culto prestado a ela. Lembro que nós não adoramos Nossa Senhora. Nossa Senhora não tem poder de nos salvar. Nossa Senhora não tem poder de absolver os seus pecados. Só o Padre tem. Mas Nossa Senhora tem o poder de interceder. Ela é modelo de igreja. Ela é nossa mãe, é a mãe de Deus, é a mãe de Cristo e nossa intercessora. Com o desaparecimento da vida conventual, as mulheres deixaram de ter um status reconhecido na vida social fora do matrimônio. Essa crise hoje religiosa, que muitas meninas não querem mais ser freiras, tudo tem a sua raiz nessas desconstruções, nesses parâmetros da heresia. Tão logo foi suprimida a autoridade da igreja, a postura do marido em relação à mulher tendeu a retornar ao ideal pagão de mestre e do dono em lugar de um afetuoso amigo. Esse machismo esquisito que nós estamos vivendo, isso também se deve a isso, a essa cisão, a essa desconstrução da própria autoridade da igreja e da autoridade dos povos, que trouxe toda uma mudança de mentalidade no nosso mundo. Evidências claras da triste deterioração do prestígio da mulher podem ser vistas na literatura inglesa dos séculos 17 e 18, quando os efeitos destrutivos da reforma protestante na vida social já podiam ser percebidos plenamente. A estima e o respeito cortês pelas mulheres, reflexo da inigualável glória da rainha do céu, desapareceu da literatura inglesa. A mulher voltou a ser valorizada apenas por seu sexo, como é hoje. Aquela que não exercia atração sexual ou deixava de fazer, muitas vezes era alvo de piadas, grosserias demasiadas repulsivas à mentalidade verdadeiramente cristã. Essa mentalidade ainda está hoje ainda. A falta de consideração para com as mulheres, o desrespeito às mulheres, a mulher vista como objeto de prazer. Por isso a importância da mulher culta, porque ela se torna uma pessoa mais recatada, mais na modéstia e cobre toda essa tentação que o mundo coloca nas mulheres de vê-las somente como objeto sexual. Foi desencadeada pelos homens da reforma, de forma imediata e previsível, uma licenciosidade indiscriminada. O matrimônio indissolúvel, a monogamia, os direitos e os deveres mútuos específicos do casamento, que refreavam pelo bem da mulher, a masculinidade decaída e dominadora, tinha como sólido fundamento a veneração a Maria, que foi jogado fora, e também na Sagrada Escritura. Com a eliminação de Maria e da tradição, os homens da reforma puderam então satisfazer impune sua luxúria. Entrava o divórcio, entrava essa pendenga da prostituição na vida das pessoas. Nós podemos ver aqui, por exemplo, o rei Henrique VIII, miserável, que era casado com a rainha de Aragão e que agora começa a ter, dentro dessa mentalidade, os desejos por Ana Bolena, e larga sua esposa e pede o Papa para anular seu casamento, para ele casar com a outra, e o Papa rejeita e ele funda a Igreja Protestante Anglicana, para satisfazer os seus prazeres. É a religião da rainha Elizabeth II. Horrível isso. E podemos olhar também o pai do protestantismo, um padre que tinha feito voto do celibato, que abandona tudo para amigar com a freira. É uma coisa estranha. Eu lembro uma vez um amigo meu, pastor, que já estava no 4º casamento.
E eu perguntei, mas como é isso? Não, na nossa igreja o divórcio é aceito. Você divorcia, casa de novo. Não tem esse respeito à tradição bíblica do casamento monogâmico, o casamento para toda a vida. E vocês precisam, como cristãos que querem salvar as suas almas, curar o coração dessas mentalidades pagãs que estão aí no mundo. O casamento é eterno enquanto dura. Vinícius de Moraes. O amor é eterno enquanto dura. Não. O casamento é para toda a vida. Casamento válido. Você não casa por só um tempo. Eu lembro uma vez tentando salvar um casamento de 10 anos, estava caindo os pedaços, por causa do homem. Quando eu apurei muito ele falou, não, no dia que eu fiz a promessa no altar lá na catedral de casar com ela, foi só por 10 anos. Eu, como você falou isso? Não, só dentro. Dentro de mim estava, o dia que eu completar 10 anos eu troco de mulher. Aí movemos um processo, declaramos nulo o casamento, um casamento nulo. Um homem pecador, essas mentalidades estranhas. Então o próprio Lutero facilitou a destruição da virgindade e da castidade ao mesmo tempo que, como seus imitadores, desonravam a Virgem Maria. Então, quando você desonra Nossa Senhora, abre-se esses caminhos. Tremendo. O contrabando de freiras se tornaram uma das principais operações eclesiásticas dos grupos reformadores na Alemanha na década de 1520. Em Wittenberg, cidade natal de Lutero, tornou-se um dos pontos de encontros prediletos. A libido e a consequente quebra de votos foi o motor que puxou o trem da reforma. Foi um modo excepcionalmente eficaz de organizar ex-sacerdotes para que se opusessem à igreja. Se a gente lê o que esse povo escreveu contra a igreja, é de arrepiar. O testemunho da época afirma que os conselhos de Lutero foram seguidos de tal forma que, sem dúvida alguma, havia mais castidade e honra ao matrimônio, que não havia mais. E que a Turquia muçulmana era muito mais virtuosa do que aquilo que propunha Lutero. O próprio Lutero, por não ter conseguido encontrar um fundamento para a proibição geral da poligamia, eliminou a dignidade sacramental do sacramento matrimonial. Por isso que no protestantismo o casamento não é sacramento. E grande parte das denominações cristãs evangélicas, elas aceitam o casamento civil normalmente. Você divorciou, o divórcio é aceito. Casou civilmente, está casado diante de Deus. A Igreja Católica não. A lei dos homens a gente respeita, mas a lei de Deus é que norteia a nossa vida. O prestígio da mulher nesse movimento sofreu um revés incalculável com a abolição da veneração à Mãe de Deus e do culto prestado a ela. A Santa Mãe Igreja responde: contra essa devassidão que desmoronava Nossa Senhora e as mulheres em geral, o Concílio de Trento, que aconteceu de 1517 a 1563, foram 18 anos. Agora não lembro o ano, quando começou, mas terminou em 1563, o Concílio de Trento. Demorou 18 anos por causa das pestes. Começava o concílio, vinha as pestes, tinha que parar tudo. Morriam os bispos, morriam os cardeais, morria o Papa, era uma tristeza. Então, por causa das pestes, durou um tempo mais. O Concílio de Trento bradou em defesa do matrimônio indissolúvel, da virgindade e da castidade, reflexo da veneração essencial devida à Virgem Maria. E como eles questionavam que Nossa Senhora não era virgem, o concílio diz: olha, presta atenção,
Coloquemos um vidro aqui. O sol nasce dali, o sol bate no vidro, pega lá na parede sem quebrar o vidro. Assim Jesus passou por Maria sem quebrar a sua virgindade. O Concílio de Trento falava isso, preservando a virgindade de Nossa Senhora, que é um dogma. Virgem antes, no e depois do parto. Nossa Senhora não conheceu homem sexualmente. São José foi um esposo casto de Maria, já era um viúvo, um esposo casto. É um casamento josefino, em que as pessoas se casam, mas renunciam à relação sexual por sacrifício. Se alguém disser que o matrimônio não é verdadeira e propriamente um dos 7 sacramentos da lei evangélica instituída por Nosso Senhor, seja condenado, seja excomungado, seja anátema. Se alguém disser que é lícito ao cristão ter muitas mulheres ao mesmo tempo e que isso não é proibido por qualquer lei divina, seja condenado. Se alguém disser que a igreja se engana por ter ensinado e por ensinar que, segundo a doutrina evangélica e apostólica, o vínculo matrimonial não pode ser dissolvido pelo adultério, seja anátema. Você adulterou, então termina o casamento e você casa com outra, com outro. Não, adultério não anula casamento. Se alguém disser que os padres, diáconos, constituídos em ordens sacras, e os regulares, que professaram solenemente a castidade, os religiosos, podem contrair validamente o matrimônio, seja anátema. O padre não pode casar. Os religiosos, as religiosas que fazem voto não podem casar. Você renuncia o matrimônio para viver a sua união profunda com Deus. Se alguém disser que o estado conjugal se deve antepor ao estado da virgindade ou celibato, e que não é melhor nem mais beato, santo, permanecer no estado da virgindade e celibato do que contrair matrimônio, seja anátema. O matrimônio é importante, mas a castidade e o celibato também o são. O excesso da devassidão dos revolucionários foram duramente reprimidos pelos decretos definitivos de Trento. O culto à Virgem Maria foi redefinido e defendido com firmeza, e com ele a ordem hierárquica da família, da igreja e da sociedade. Mas de lá para cá a igreja vem sendo enfraquecida. Se vocês pegarem Revolução Francesa, 1789 a 1814, e depois o reinado de Napoleão, o positivismo de Augusto Comte, o marxismo de Engels, as teorias sociológicas de Max Weber e de tantos outros, como Durkheim, Emílio Durkheim, as reflexões de Sartre, de Frederico Nietzsche, tudo ataca a igreja. Terrivelmente. É esse povo que é lido nas universidades. Qualquer universidade nossa hoje, inclusive as católicas, esse povo que é lido. Não se lê Santo Tomás, não se lê São Boaventura, não se lê Santo Agostinho. Sob o catolicismo, as mulheres ficaram protegidas, assim como a Virgem foi concedida a glória sagrada que lhe era devida. Trento se tornou o bastião da igreja para resistir aos ataques de carnificina e do caos provocados pelos protestantes, que destruíram o tecido social e degradaram as mulheres, retirando-lhes a devida honra, extinguindo o casamento monogâmico. Então todo esse movimento, esse cisma do Ocidente, ele abriu caminhos para o que nós estamos vivendo hoje. Uma desconstrução do tecido social e da família. É claro que
Se você olha os nossos irmãos das outras igrejas, eles estão também lutando para viver certos valores, mas eles não têm esse amparo teológico, essa firmeza. Não tem. Tem os valores deles? Tem. Mas a Igreja Católica, ela tem uma solidez na sua doutrina. Então nós temos que refazer esses caminhos, e a igreja, ela se refaz através da devoção a Nossa Senhora. A Virgem Maria é fundamental na vivência nossa católica. A devoção a Nossa Senhora, o rosário de Maria, as meditações marianas, elas são fundamentais para nós. E o grande ataque à igreja, ele vem contra Nossa Senhora, contra a Eucaristia e contra os sacerdotes. E a gente vive esse momento terrível no mundo, inclusive uma crise grande na igreja, como na Alemanha e em outros lugares, que a gente precisa resistir. Por isso eu confio muito nesse grupo. Eu sei que talvez a metade de vocês não vai conseguir perseverar, mas tenta perseverar. Dá a você esse direito de mergulhar no aprofundamento cultural, na leitura. Vocês começam a comprar bons livros, lê, passa para o outro, empresta, faz esses rodízios de livros, porque ajuda muito. Começa a ler coisas que vão realmente untar a cabeça de vocês com uma visão cristã cultural do mundo. Na universidade se diz que a igreja não tem uma filosofia, que não há uma filosofia cristã. Isso é uma enganação, é uma mentira descomunal. A Igreja Católica, ela tem uma filosofia fundamentada em Santo Tomás, em Santo Agostinho, São Boaventura, em outros grandes santos. A Igreja Católica tem uma teologia própria dela. A Igreja Católica tem uma língua que é o latim, que é uma das línguas que é falada. Não pensam vocês que o latim é língua morta. A gente aprende na escola o quê? Latim, língua morta. Mentira. Isso é desconstrução cultural. O latim é vivo, nunca vai morrer, porque dele nasceu o português, o italiano, o francês e o espanhol. Sem o latim não se sabe nada dessas 4 línguas, chamadas línguas neolatinas. A igreja tem uma arte, ela tem uma filosofia da arte. Os nossos templos, as nossas catedrais medievais, da Renascença, as belezas da arte. Então a igreja não é uma instituição qualquer, ela é de direito divino, e ela, na sua humanidade, ela tenta mostrar a grandeza de Deus através da sua filosofia, através da sua arte, através do seu direito canônico, através da sua liturgia. Você assiste a missa aqui e vai lá no Japão, é a mesma missa, é a unidade da igreja. Por isso, gente, nós estamos num tempo que precisamos sair do obscurantismo. Precisamos ler e ler. Não ler qualquer coisa, mas ler aquilo que alimenta. O que vocês der conta de ler Santo Agostinho e Santo Tomás, também de São João Paulo II, Teologia do Corpo, por exemplo, que é um conjunto de catequese sobre o corpo, que ele faz esse contraponto ao feminismo, que é uma desgraça que masculinizou as mulheres e feminilizou os homens e fez crescer a imbecilidade no meio da sociedade. É uma tristeza. Então ler, nós precisamos ler muito a vida dos santos. Edith Stein, uma grande santa, Santa Edith Stein, uma judia convertida ao cristianismo, uma filósofa fenomenologista, Edith Stein, que nenhuma universidade pagã civil
faz citação a ela. Grande filósofa. A música, a igreja tem uma música, o gregoriano, que eu sugiro que vocês comecem a escutar a música gregoriana, a música de São Gregório Magno, do século V, VI, que eram 4 notas. Depois comecem a escutar a música clássica, que foi tirada. E se vocês abrir o Brasil Paralelo, vai lá, em arte, um seriado sobre a arte, 3 episódios sobre a música. É de lavar a alma. Eu fui conhecer Beethoven, Mozart, Chopin, Handel, Grieg, esses grandes clássicos da música antiga, com meus 22 anos. Nunca tinha ouvido. E quando eu escutei no seminário, um seminarista muito culto falou: escuta isso. Naquele tempo da fita cassete, ele me emprestou a fita e o seu toca-fita. Quando eu escutei aquilo, eu falei: aqui está a mina. Por isso que o meu repertório é sempre a música clássica. Você ler a música clássica, saber o que essa música representa. Sebastian Bach, esse é fantástico. Virou protestante depois, mas ele tem uma música de 3h30 mais ou menos. A Paixão, Mateus 25, maravilhoso. Sebastian Bach teve 20 filhos e tratou dos seus 20 filhos cantando para os outros, porque tocando, né, orquestra, porque naquele tempo, gente, antigo, não tinha disco, não tinha CD, não tinha nada disso. Você só escutava a música com o cara que fez a música. Você pega um Vivaldi, por exemplo, disse que era padre, teve que deixar de ser padre, a igreja pediu. O autor das 4 estações, tan tan tararam tan 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 tararam tan 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 tan, Vivaldi, Antônio Vivaldi. Comece a embrenhar nessas coisas e vocês vão sair do lodo, que nele eu estive também, e vocês vão ver a glória que é um espírito que busca o conhecimento. Nenhum assaltante roubará de vocês o conhecimento. O conhecimento liberta o coração do homem. Que Santo Tomás de Aquino e a Santíssima Virgem interceda por vocês, para que aqui cresça este oásis do conhecimento e da recuperação da nossa tradição cristã católica. E que nós tenhamos o orgulho de saber: eu sou católico, a minha igreja é algo tão grande que eu não conhecia. E que este algo tão grande, que se confunde com o ressuscitado, me impulsiona a viver uma vida diferente, uma vida de excelência. E no final, quando eu morrer, que eu possa contemplar a verdade eterna, cujos rastros e as pegadas nós já encontramos nos livros bons, na música boa, na liturgia, no apostolado da igreja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Eu peço desculpa pelo embaralhamento disso, que é bem complicado falar dessas coisas. Espero voltar aqui em outros momentos, para momentos grandes, e que vocês mergulhem no oásis da cultura, buscando os sites de cultura, os sites católicos da tradição, e vocês vão ver o quanto o espírito de vocês vai evoluir. Obrigado, Padre Flávio, por ter me convidado para fazer essa abertura. Não sei se foi bom, e desejo a vocês muita paz. Eu vou agora fazer meu programa na rádio, e que vocês continuem, não desista não. O demônio vai ficar falando: desista, isso é bobagem. Não é. O homem se liberta pelo conhecimento em Deus.